Após mais de 3 meses de uso, hoje eu vim trazer para vocês o meu review sobre essa máquina aqui, o Galaxy Book Pro. Será que ele vale a pena os quase 10 mil reais que a Samsung cobra por ele na loja oficial? Se você está em dúvida se deve investir ou não o seu dinheiro nele, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber após mais de 3 meses de uso de um usuário real sobre esse notebook aqui, lançado pela Samsung, que chegou há pouco tempo no mercado brasileiro. Antes da gente começar a avaliação propriamente dita desse notebook aqui, eu acho que a gente deve começar pelo preço, afinal nós estamos falando de um notebook barato. Estamos falando de um notebook que hoje é vendido no site oficial da Samsung por mais ou menos cerca de 10 mil reais, ou pode ser encontrado também nas lojas da Fast Shop, aí a depender da época do ano, por algo entre 7 e 8 mil reais. Eu acabei conseguindo comprar ele um pouco mais barato. Eu comprei esse notebook aqui no finalzinho de 2021, na Black Friday, ele estava em promoção, então eu acabei pagando por ele mais ou menos algo aí por volta de 7.390 reais, mais um cashback que eu tive por comprar com o Zoom, que na época aí estava mais ou menos por volta de 20%, então esse notebook aqui, no final das contas, ele foi sair aí para mim por volta de 6.300, 6.400. Mas hoje dificilmente vocês vão conseguir comprar essa máquina aqui por esse preço. Hoje mesmo no site da Shop aí, na data que esse vídeo está sendo gravado, no dia 5 de março de 2022, esse notebook aqui tem preço sugerido, tem preço cotado no site da Fast Shop aí por volta de 8.400, 8.300. Pode ser que a depender da época do ano aí vocês consigam alguma promoção ou alguma coisa aí com algum cashback. E por que eu gosto de iniciar a avaliação de um produto sempre falando primeiro sobre o preço? Porque eu acho que a gente sempre deve avaliar um produto sobre a ótica de uma relação custo-benefício, aquilo que a gente está pagando por aquele produto em razão daquilo que o fabricante está oferecendo. Obviamente aqui esse é um notebook bem mais caro, então a gente não pode avaliar ele comparando ele com outros notebooks aí que a gente tem no mercado brasileiro, que tem preço sugerido entre 3 e 4 mil reais. A gente tem que comparar ele com notebooks dessa faixa de preço, 8, 9, 10 mil reais. Aí a gente já entra na linha de notebooks premium. Esse notebook aqui ele vai concorrer diretamente com a linha Dell XPS da própria Dell. Ele vai chegar a concorrer ali também com os MacBooks de entrada da própria Apple. Então vamos começar a avaliação aqui desse notebook. O primeiro ponto que eu fiquei muito decepcionado com esse notebook aqui é em relação ao som. Esse notebook aqui ele possui um som assinado pela AKG, que é uma marca que pertence também à Samsung e faz parte aí do grupo Harman Kardon, do grupo JBL, e todas essas três fabricantes, tanto a AKG quanto a Harman quanto a JBL, elas são reconhecidas pelos seus sons de excelente qualidade. São sons mais encorpados, com graves bem presentes. Isso é justamente o oposto do que acontece aqui nesse notebook. No geral, ele vai apresentar um som bastante baixo e abafado. Se vocês forem utilizar ele aí na cama ou em alguma outra posição que ele fique no colo de vocês, vocês vão notar que o som ele acaba sendo abafado ainda mais. Então, por ele ter esse som, como a própria Samsung quis lançar ele no mercado, assinado pela AKG, o som desse notebook aqui fica devendo muito, principalmente quando comparado aos Macs da Apple. O segundo ponto que me decepcionou, não foi muito bem uma decepção, mas é uma coisa negativa desse notebook. Aqui estamos falando de um notebook extremamente compacto, um notebook aí de 15,6 polegadas que pesa pouco mais de 1 kg. Quando a Samsung lançou ele, era para ser nessa categoria até 15,6 polegadas, competido diretamente com o LG Gram da LG, um dos notebooks mais leves do mundo. Então, devido a essa proposta dele, ele conseguiu atingir isso, mas esse é um notebook extremamente fino, equipado com Core i7 de 11ª geração. Embora seja um processador voltado para eficiência energética, um 1165G, mas ele entrega um certo desempenho, mas ele acaba sendo limitado pelo corpo do notebook. Então, não rara às vezes aí, igual se vocês forem comprar esse notebook aqui para poder trabalhar com edição de vídeo, edição de foto ou qualquer outro trabalho que demande um pouco mais do processador do notebook, vocês vão ver que ele esquenta rapidamente, principalmente na região da tecla WASD.
Então vocês podem até sentir algum incômodo aqui nessa região. Ainda pegando o gancho que a gente tinha falado da construção desse notebook aqui, por ele estar em um corpo compacto e por ele ter também essa proposta que a Samsung quis introduzir junto a ele, de ser um notebook mais leve, a qualidade de construção dele acaba deixando um pouco a desejar. A gente vai verificar aqui que esse notebook ele possui alumínio somente aqui na parte de trás. Todo o restante do notebook aqui, tanto aqui na frente quanto a parte traseira, ele é feito como se fosse um plástico que imita um policarbonato. É isso aí, se a gente for considerar o preço que a Samsung cobra por esse notebook, principalmente quando a gente compara ele com os notebooks da Apple, com os MacBooks, que principalmente o MacBook Air ali de entrada, que está na mesma faixa de preço, acaba sendo um ponto negativo desse notebook aqui. A Samsung poderia ter cuidado um pouco mais com relação a essa qualidade de construção. Outra coisa também importante que a gente deve falar, não chega a ser exatamente um ponto negativo, mas no mercado brasileiro a Samsung optou por trazer somente a cor branca. A gente não tem aqui aquele meio que um azul espacial que está disponível na Samsung dos Estados Unidos. A gente vai ficar aqui no Brasil somente com essa cor branca. Algumas pessoas acabam não gostando por ter medo aí, né, de amarelar um pouquinho com o uso ao longo do tempo. Eu, particularmente, aqui nesses 3 meses aqui de uso, não vi nenhum amarelamento do aparelho nesse sentido, embora ainda tenha pouco tempo, relativamente pouco tempo que eu use esse notebook. Aproveitando que você já está assistindo esse vídeo, se você está gostando, deixa o like aí embaixo também e considere se inscrever no canal se vocês gostam também desse conteúdo de tecnologia. Agora, passando para os pontos positivos. Eu acho que o primeiro ponto positivo que chama muita atenção nesse notebook é a tela. Aqui a gente está falando de um painel Full HD, com resolução Full HD, mas ele conta com a tecnologia AMOLED da Samsung. O que significa isso? Significa um painel com cores extremamente vivas, extremamente brilhantes. Ele cobre quase ali 100% do espectro do espectro RGB. Ele cobre quase 100% do espectro RGB, então para quem for trabalhar com design gráfico aqui nessa área, for trabalhar com edição de fotos no Photoshop, Adobe Premiere ou qualquer outro software de edição em termos de qualidade de cor, essa tela aqui vai servir muito bem. Hoje, produzido e vendido aqui no Brasil, a gente não tem nenhum notebook nem similar à qualidade de tela que esse produto aqui entrega. A gente não tem aqueles vazamentos de luz característicos de painel IPS aqui. A qualidade de tela desse notebook é sensacional. Algumas pessoas vão argumentar aí que ele fica devendo justamente com relação à edição, por ele contar somente com um painel Full HD. Mas quem já lidou com telas com resoluções maiores no Windows sabe que o Windows, de uma maneira geral, ele não lida muito bem com telas com resolução alta. Na hora que ele vai trabalhar com resoluções muito altas, ele acaba deixando todos os ícones muito pequenos. Então, no final das contas, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar com escala, você vai ter que aumentar a escala da tela, então você acaba perdendo um pouco daquele benefício de ter uma tela com resolução maior. Além do mais, por ter uma resolução maior, obviamente a tela vai puxar também um pouco mais de bateria. Então a autonomia desse produto aqui seria menor. Com relação à resolução, eu não considero isso um fator negativo. Outro fator importante para a gente pegar e falar também com relação a esse notebook aqui é justamente o desempenho. Essa máquina aqui conta com desempenho excelente. Ela é vendida no Brasil, lembrando que a gente está falando do Galaxy Book Pro, não o Galaxy Book Pro 360. Então o Galaxy Book Pro, hoje vendido aqui, o modelo de 15,6 polegadas, vendido no Brasil pela Samsung, ele conta com configuração única. Esse notebook aqui vem de fábrica com um processador Intel Core i7 1165G, aliado a 16 GB de memória RAM,
que, salvo engano, pode chegar ali até 4.000 MHz de velocidade, e aliado a tudo isso também, ele conta com um SSD da própria Samsung, aí salvo engano, um 970 EVO, um SSD extremamente veloz que consegue aí alcançar velocidade de leitura e gravação superior a 2 gigabits por segundo. Então, em termos de desempenho, esse notebook aqui vai atender a todos muito bem. Uma coisa que o pessoal pega, que eu vi muita gente quando a Samsung fez o lançamento desse notebook aqui, criticando, é em relação à placa gráfica desse modelo. De fato, esse modelo aqui, ele conta com uma placa gráfica integrada, uma Intel Xe, que melhorou muito em relação à geração passada, mas ainda não se compara a uma placa dedicada aí da NVIDIA. As placas da NVIDIA dedicadas são muito melhores do que qualquer placa hoje integrada da Intel. E aí eu vi o pessoal pegando e usando esse notebook aqui para jogo, e aí o pessoal estava descascando ele, porque ele não entrega um desempenho minimamente satisfatório nessa área, e aí eu acho que a gente tem que pegar e fazer um parênteses. Esse notebook aqui, em momento algum, a Samsung teve a intenção de ter uma proposta gamer com esse notebook, tanto é que ele não tem uma placa dedicada. E até pelo posicionamento desse notebook aqui, que é mais voltado ao mercado corporativo, as pessoas que normalmente vão comprar esse notebook aqui não estão importando muito com essa questão da placa de vídeo. É aquele negócio, não falta desempenho para as tarefas ali do dia a dia, mas não sobra também para jogar. Então, se você está pensando em comprar essa máquina aqui para jogar ou para executar qualquer outra tarefa que demande muito da placa gráfica do dispositivo, esquece que esse notebook aqui ele não foi feito para isso, tá bom? Eu gosto de fazer muito um teste que é o seguinte: a gente abre um vídeo no YouTube na resolução máxima hoje disponível no YouTube em 8K 60 FPS e coloca para rodar para verificar se esse notebook aqui ele vai apresentar algum gargalo. E aí eu vou abrir aqui agora para a gente poder ver se ele vai apresentar algum gargalo. E aí aqui a gente está com o vídeo em 8K 60 FPS aberto no YouTube. Vou abrir aqui as configurações para vocês poderem ver. Aqui ó, o vídeo está rodando em 8K 60 FPS, ó, nenhum tipo. Vou abrir aqui em tela cheia para vocês verem. A gente não nota nenhum tipo de travamento ou de engasgo, nada do tipo. E aí agora eu vou abrir aqui o nosso gerenciador de tarefas para a gente ver como está sendo o consumo de processador e memória RAM, placa gráfica, essa coisa, ó. A placa gráfica dele é aquilo que eu tinha falado para vocês, não falta, mas também não sobra desempenho aqui para a proposta do notebook. E aqui, ó, processador com o pé nas costas, tá rodando tranquilamente esse tipo de vídeo. E aí eu realizei esse mesmo teste em outra máquina. Antes de eu comprar esse notebook aqui, eu tinha um MacBook Air M1 que foi lançado aí no finalzinho do ano passado, ou 2020 ou 2021, não me lembro agora aqui exatamente, pela Apple, e esse MacBook não conseguia rodar esse tipo de vídeo aqui sem travar, tanto no Safari, que já é otimizado para os novos processadores da Apple, quanto no Chrome. Eu também possuo um desktop, uma máquina com Ryzen 5 1600 e uma RX 580, e ela também não consegue rodar esse tipo de vídeo aqui em 8K 60 FPS no YouTube. Outra coisa que eu gostei muito aqui nesse notebook também foi em relação ao teclado, que o teclado ele já vem com o padrão ABNT2. O que isso significa? Que vocês aí que trabalham muito com digitação de texto, escrevendo roteiro ou qualquer outra coisa do tipo, ele já vai contar com o C cedilha aí e alguns outros caracteres específicos do idioma português. E além disso aí, para quem trabalha também com muita planilha ou tem que ficar digitando muito número toda hora, ele já conta também com o teclado numérico, então isso acaba facilitando muito. No geral, é um teclado aí com uma digitação bastante suave, não faz tanto barulho e é bem agradável de você digitar horas e horas e horas.
sem nenhum tipo de incômodo. E por fim, para a gente fechar, eu não poderia deixar de destacar também aqui nesse notebook outro ponto positivo, que é justamente em relação ao trackpad dele. Como vocês podem ver aqui, olha, a gente possui um trackpad com uma largura bem avantajada, bem semelhante ao que a Apple entrega aí nos Macs. No geral, ele possui um deslizar bastante suave, então vocês não vão ter nenhum tipo de problema, e ele também já conta com aquela função tap, ou seja, não precisa a gente ficar apertando para poder dar um comando para ele, basta que a gente utilize ele como se fosse uma tela touch, com apenas um toque ele já responde. E esse foi o review do Galaxy Book Pro após mais 3 meses de uso. Eu gostaria de saber de vocês aí qual foi a opinião, qual a percepção de vocês em relação a essa máquina aqui. Vocês pagariam os quase 10 mil reais que a Samsung pede por ele aí hoje dentro do mercado brasileiro?